Ontem eu recebi essa foto aqui, desse cara que mandou lá no WhatsApp lá pro pessoal da minha equipe, falando que ia colocar uma prótese no joelho, porque ele estava com uma artrose e ele já tinha feito de tudo. Já tinha feito infiltração, feito um monte de coisa, ácido, já tinha viajado para o Brasil, já tinha ido em não sei quantos médicos, e agora ele ia colocar uma prótese. Aí o Luiz me mandou, né? Rapaz que me ajuda, trabalha comigo, falei assim, rapaz, como é que você vai fazer um trem desse só por causa de uma artrose? Olha o que o sistema faz com as pessoas. Vocês têm noção disso? Que esse rapaz está prestes a colocar uma prótese no joelho desnecessário. Isso é a maior loucura que existe dentro do sistema de saúde. E o problema é que vocês são refém disso. E aí você tende, né, até aquela crença toda que você cresceu, viu seus pais, seus avós dizendo para você que é o médico que sabe de tudo, não sei o que, não sei o que. Aí você fica na mão do sistema. Aí daqui a pouco você está metendo prótese no joelho, na coluna, fazendo um monte de coisa, pondo um parafuso, sem necessidade nenhuma. Vocês vão entender hoje o que é artrite, o que é artrose, para vocês tirar essa ideia maluca da cabeça de vocês de ficar fazendo esse monte de porcariada que o sistema enfia em vocês. Não é possível. O sangue de vocês tem que correr na veia. Porque esse tanto de aula que a gente está tendo aqui, esse tanto de conhecimento que a gente está passando para vocês aqui, tem gente simplesmente que não acorda para a vida. A pessoa, ela faz um monte de exame, né? Começa lá fazendo as ressonâncias da vida, até chegar num ponto que a artrose está mais avançada, dá para ver até no raio-x, aí faz tomografia, faz um monte de coisa, aí fica só fazendo exame, aí vai tomando aquele monte de medicamento lá para poder inibir a dor, né, inicialmente, depois enfia um monte de suplemento que não vai adiantar porcaria nenhuma, e a coisa vai agravando, aí começa a fazer infiltração, aí começa a fazer as injeções base de corticoide, e o trem não vai dando resultado, e a pessoa continua fazendo a mesma porcaria, ela sabe o que a pessoa faz? Ela vai mudando de médico especialista, vai no outro tal especialista, que nem outro especialista, vai só pulando de galho em galho, só que fazendo a mesma coisa de um jeito diferente, gastando mais dinheiro, vai pôr em stem cells, ela vai fazendo um monte de coisa, cara, que não vai dar solução nenhuma, e ela fala assim, nossa, não, aí chega num ponto que ela se convence, o sistema convence ela que a única solução é a prótese no joelho, é uma cirurgia. Vocês têm noção da loucura que é isso? Você chegar num ponto de precisar colocar uma prótese no seu joelho, meu amigo, minha amiga, você tem que estar num estágio que você não consegue nem andar, entendeu? E olha lá, pra você chegar nesse ponto. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é para ajudar vocês a abrir a cabeça, vocês parar de ser refém desse sistema. Algumas coisas eu não posso nem estar falando muito aqui, porque eles derrubam os vídeos tudo. Não tem como. Vocês verem, eu tenho que tirar as aulas que a gente teve aí da semana Você Sem Dor, porque derruba. Não pode. Então, hoje, aqui em 20 minutinhos, rápido, tá? Vou esclarecer algumas coisas muito importantes sobre artrite e artrose para você parar de ser enganado pelo sistema. Aí tem sempre alguém que manda mensagem, Felipe, mas quem é você, né? Quem é você para falar essas coisas? Porque o meu médico, porque não sei quem, porque não sei quem. Eu vou falar quem sou eu quem resolve o seu problema, né? Que fica de papo furado, não. Olha lá, Pra gente aí, quais foram os... Tinha um problema no joelho, vamos ver o que aconteceu com o joelho dele. Marcos, conta pra gente aí quais foram os resultados que você já teve nos primeiros 20 dias somente aí do acompanhamento individualizado músculo-físio. Sem dor quer dizer sem dor no joelho, sem dor nos ombros, sem dor no ciático, e o mais legal é que eu segui a risca a dieta praticamente e perdi 4 quilos, né, Em 20 dias. em 20 dias. E agora você pode voltar a caminhar, fazer suas tarefas sem dor Isso. nenhuma. Agora eu tô correndo, tô andando rápido, né? Isso. E o meu propósito é daqui a pouco eu voltar a correr o que eu corria antes, né? Porque tinha parado por causa da dor no joelho, agora não tem mais dor, né? Então eu tô só reforçando, né? Para daí eu começar a voltar a correr. E há quanto tempo mais ou menos que você já estava tendo esses problemas de dores crônicas? Desde mais ou menos 8 anos, mais ou menos, né? 44 para 52, né? Então, podemos dizer que em mais ou menos 8 anos sofrendo de dores crônicas, aí nós conseguimos aí resolver em 20 dias? Em 20 dias. 20 dias, tá?
Felipe, mas o caso dele deve ter sido muito simples, né? Essa dorzinha no joelho dele é porque não foi no seu, né? Você sempre acha que o seu é pior, porque você faz um monte de coisa errada, aí você tem a sensação que o seu trem é grave demais para poder resolver. Olha o caso da Naproxen, pomada de diclofenaco. Olha Ele isso passou aqui. naproxen, pomada de diclofenaco de sódio, meloxicam, glucosamine, nada resolveu o meu problema. Me passaram para ortopedista, fiz um raio-x, e eu tava com desgaste na cartilagem e eu tinha rompido. Desgaste na cartilagem, tinha rompido o menisco, eu tinha tomado aquela monte de porcariada de suplemento que não serve para nada. Esse é o caso da Ivaldete, vai escutando. E do menisco, e eu estava com o fêmur desgastado, tinha perdido o osso também. Fêmur, osso do quadril, problema no joelho, problema no quadril, toda arrebentada. Eu fiz a ressonância, aí falaram, olha, o seu caso vai ter que ser de cirurgia. Você já tomou injeção de cortisona? Vocês estão escutando? Caso cirúrgico. Vários médicos. Aí o médico falou, seu caso é cirurgia. Escutaram isso? Desgaste, um monte de problemas, tinha feito a porcariada toda. Aí foi, antes da cirurgia, propôs a injeção abaixo de cortisona. Nossa, eu quero tomar isso hoje. Tomei a injeção, vim pra casa e daí há 6 meses voltei e tava sentindo dores ainda. E você trabalha com o quê? Com limpeza. Eu abri a porta do carro e as minhas colegas tinham que vir segurar nas minhas mãos pra me tirar do carro porque tava tudo travado. Eu só imaginava que não ia ter uma saída porque eu já tinha feito tudo. E pra te falar a verdade, vocês estão acompanhando, vocês estão escutando, que às vezes vocês veem as coisas, mas vocês não estão consumindo aquilo, né? Não está raciocinando à medida que a pessoa está falando, a história dela, né? Que isso é um resuminho. Foi uma entrevista de quase 1 hora que eu fiz com a Ivaldete. Vocês estão analisando a gravidade do caso dela? de dar um pouco de desesperança. Você tem noção de mais ou menos quanto de dinheiro que você gastou durante esse tempo aí tentando solucionar? Uns 3 mil dólares. E aí, Felipe, entrei com tudo e exatamente em 6 dias eu já estava sem dor. E, Felipe, foi... 6 dias. Sabe, Felipe, não é possível. Não é possível porque você não sabe o que fazer. Você acha que o cara que tá com isso daqui, ó, um jaleco, e te cobra um absurdo na sua consulta, que antes de falar qualquer coisa, ele fala assim, não, primeiro temos que fazer os exames para poder saber o que você tem. Que ele não sabe te falar nada se não fazer um monte de exame. Você criou essa ideia na sua cabeça, aí você acha que as coisas é mentira, que é impossível, que não tem jeito, porque você passou a vida inteira fazendo um trem errado. Aí na hora que você vê essas coisas, aí, não é possível, deve estar pagando a pessoa para fazer essa entrevista, falar essas coisas, porque não tem sentido, não tem lógica, porque ainda você não sabe como. Foi o melhor presente, o melhor investimento. No meio do dia eu tô naquele pique, parece que tô ligada no 220, porque eu subo e desço e não sinto nada. Tá tão bom que eu paro e penso, será que eu tô sonhando? Eu diria, Felipe, que no meio de tantos problemas, essas pessoas deveriam dar uma chance para elas, fazer um investimento nelas, porque quando você tá bem, tudo flui. Você consegue ficar bem, que as pessoas perto de você também ficam bem. Então eu diria, invista em você. Vamos lá, pessoal. Quem sou eu quando você tiver essa dúvida na sua cabeça? Eu sou quem resolve o problema. Se você está procurando alguém que resolve o problema, sou eu. Não vai adiantar nada ficar falando um monte de qualificação minha, porque falar até papagaio fala. De qualificação, de um monte de estudo e tudo mais, você pode ter um monte por aí. Eu quero ver você ter a pessoa que resolve o seu problema. Porque teoria sem prática é o quê? Nada. Você chegar lá no doutor, né? A gente fala assim, as pessoas até acham que a gente está falando mal, né, dos doutor. Não é nada disso. Lembra que eles são... também fazem parte são vítimas do sistema, eles não são vilão, são vítimas, tá? Mas você chega lá, sou isso, sou aquilo, não sei o que, passa com ele, doutor, me mostra aí seus pacientes que o senhor curou, sem usar remédio, sem fazer cirurgia, sem fazer infiltração, não, até usando remédio, cirurgia, até fazendo isso, me mostra algum curou, porque não existe. Pede ele um cardápio deles lá. Se vocês quiserem, eu fico passando um monte de vídeo aqui para vocês, tem mais um monte aqui, ó, de joelho que vocês querem, quadril, coluna, o que? É ombro, qualquer coisa. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo aqui. Seguinte, artrite é inflamação. Artrose é desgaste. Doença degenerativa vai desgastando ao longo do tempo. Então, agora vou. Artrose, seu corpo está se desgastando. Artrite é quando dá inflamação. Artrose, no estágio inicial, você nem sente dor. Tem muita gente aí que, a partir dos 30 anos de idade, já tem artrose. A pessoa, ela nem sente dor às vezes, mas se você fizer um exame, vai dar lá que você está com artrose.
mas às vezes não dá dor, porque o que dá dor é a inflamação. Só que tem um porém, olha que interessante isso. Quando você faz um exame, só de você saber que você tem alguma coisa, o seu subconsciente agora vai começar a criar uma dor só porque você sabe que você tem que ir dali. Olha o problema do exame. Aí daqui a pouco alguém fala, não, o Felipe está falando que não é para fazer exame. Pois é, doenças degenerativas, a pior coisa que você pode fazer é fazer exame. Outras coisas são essenciais, fundamentais para você saber fazer. Então o exame não resolve nada. Se resolver alguma coisa, você não estaria aqui, né, assistindo isso daqui, porque de exame você já deve estar cheio, deve ter uma pasta sua cheia de exame. Muita gente acha, Felipe, vou mandar meus exames. A gente não precisa de exame. Exame a gente fala assim, ó, você rasga ele e joga fora, não precisa de nada. O exame, na hora que você tiver daqui alguns meses, você pode ir lá fazer de novo lá só para você ver o resultado que a gente passa aqui. Então o exame não serve de porcaria nenhuma, tá bom? O médico lá que pediu um monte de exame para você, porque não sabe resolver seu problema e quer ver só a consequência do probleminha lá. Tá com dor? Você tá com inflamação no seu corpo. O desgaste por si só, ele inicialmente não vai causar dor. Mas, ao longo dos anos da sua vida, quando esse desgaste vai piorando, vai aumentando os graus, né, os levels dele lá, ele vai acabar gerando dor constante também. Aqui nos Estados Unidos, eles chamam de osteoartrite. No Brasil tem essa separação de artrite para artrose, como se fossem coisas distintas, mas que acabam sendo interligadas. Aqui nos Estados Unidos é um conceito só, osteoartrite, que é a mesma coisa, mas basicamente é um termo só que já junta as duas coisas, porque uma coisa leva a outra, tá bom? Então lembra, o que te dá dor é inflamação. Grave isso daqui, vai ser um código, um ponto-chave durante esse nosso encontro aqui, para você entender muita coisa que dificilmente você vai escutar alguém falando por aí. Por que a artrose começa a doer? Então tem lá, artrose sem dor, acabei de explicar. Pessoas com 30 anos, dependendo do estilo de vida que ela leva, já vai ter algum grau de artrose, dependendo. Então, vai lá fazer um exame, já está com um nível de artrose. Essa pessoa nem vai ter dor necessariamente, com aquele parênteses. Às vezes, depois do exame, a pessoa passa a sentir dor só porque ficou sabendo que tem lá, apareceu no exame. Artrose com artrite, degeneração avançada que se inflama, dor variável, piora e melhora conforme a inflamação. Então, aqui no caso, vai ter um ponto muito, muito interessante. A dor piora ou melhora de acordo com a inflamação. Você que tem artrose, você já percebeu que tem dia que dói mais ou tem dia que dói menos? Às vezes você passa uma semana tranquila e a outra fica mais travado, você tem mais dor. Não acontece isso com você? Pois é, isso não é porque a sua artrose piorou, que para a artrose piorar precisa de mais tempo. Isso não acontece num curto espaço de tempo, de dias ou semanas. Você vai entender isso aqui. Por que tem dia que você sente dor e tem dia que você não sente ou sente menos dor, mesmo tendo o mesmo problema? Você vai ver que fantástico. Origem da inflamação articular. Pessoal, então vamos lá, a gente tem inflamação local. O que é isso? Eu estou com uma sobrecarga mecânica no meu joelho. Vamos lá, vamos pôr esse exemplo aqui, porque eu gosto de dar exemplo para vocês entenderem. Esse é o famoso joelho valgo, joelho caidinho para dentro ali. Isso é uma sobrecarga mecânica que a gente está tendo na articulação, porque o joelho não está bem alinhado. Gosto de falar simples para vocês entenderem. No caso do joelho caidinho para dentro, vocês estão vendo essa linha vermelha passando pelo lado de fora do joelho? Essa é a parte do corpo da pessoa que está recebendo mais sobrecarga. Então, o joelhinho caído para dentro, a parte de fora do joelho vai receber mais sobrecarga. Então, a gente está falando do menisco lateral, menisco do lado de fora. Nesse caso aqui, a perna está aqui, a gente está falando do menisco desse lado aqui, ó. Desse lado, que aqui está a fíbula, então seria desse lado aqui, está recebendo mais carga, o amortecedorzinho. Você tem dois meniscos, um de um lado e um do outro, tá bom? São dois aqui separados. Como a carga está mais do lado lateral do joelho, do lado de fora, esse menisco lateral, consequentemente, vai receber mais carga do seu corpo. Então, você acaba desgastando ele mais. Então, você vai ter uma tendência a desenvolver uma artrose ali daquele lado de fora. Isso que é o desalinhamento aí postural, no caso, que vai estar gerando essa inflamação no seu corpo devido ao desalinhamento postural. Então, gera essa inflamação local, é uma sobrecarga ali mecânica. Então, se você tem um ombrinho jogado para frente também, isso vai gerar uma sobrecarga mecânica aqui. Coluna desalinhada, sobrecarga mecânica. Estão acompanhando o que é uma sobrecarga mecânica? Então, são esses desalinhamentos articulares que vão gerar
essa sobrecarga ali naquela articulação, naquela maneira, porque o seu corpo não está bem alinhado. Então, um desgaste, ele vai fazer você gerar esse desalinhamento postural, vai fazer você gerar o desgaste. Aí tem a inflamação sistêmica, que isso é fantástico. Presta atenção nisso daqui agora, tá bom? Porque o seu corpo inteiro, quando ele está num estado inflamatório, a parte mais fragilizada do seu corpo vai acabar sofrendo as consequências. O que é isso? Se você tem já outras doenças aí, por exemplo, uma doença autoimune, uma síndrome metabólica, se você tem resistência à insulina, se você tem obesidade, se você come alimentos inflamatórios, se você é uma pessoa que não gerencia bem as suas emoções, é aquela pessoa que é uma esponja emocional, ou seja, tudo afeta ela. Notícia, histórias de outras pessoas, ela se entristece muito facilmente, ela acumula tensões no corpo dela muito facilmente, provindas de emoções, então ela vai absorvendo tudo. Isso tudo gera inflamação a nível global no seu corpo, de maneira simples. Então, o seu corpo inteiro está com um processo inflamatório devido a várias coisinhas que podem estar acontecendo com você. Não está dormindo direito, gera inflamação sistêmica, inflamação do seu corpo. Não está gerenciando bem o estresse, inflamação do seu corpo. Problema de diabetes, hipertensão, outras doenças cardíacas, qualquer tipo de doença aí que você tiver, vai estar gerando inflamação no corpo inteiro. O que acontece? Você tem a inflamação local devido ao desalinhamento postural. Isso é uma coisa. Isso já vai gerar inflamação lá que vai te causar dor. E você vai ter a inflamação sistêmica devido a outros problemas que você acaba adquirindo, ou que você já tinha. Agora está o ponto-chave. Por que, então, que vai ter dias que você vai ter mais ou menos dor? Depende de como é que você está gerenciando as outras coisas. Porque se você estiver cuidando do seu sono, se hidratando, alimentação anti-inflamatória, gerenciando o estresse, não comendo alimentos que vão dar pico de insulina, isso tudo vai manter a sua inflamação sistêmica baixa, o ideal é a gente acabar com ela, inicialmente vai manter baixa, logo você vai estar sofrendo só da sua inflamação da parte mecânica. Acompanhe isso, gente, isso é muito importante que eu falo agora. Só a parte mecânica ali que você vai estar sofrendo, do desalinhamento do seu corpo. Você já está no caminho. À medida que você vai mantendo a sua inflamação sistêmica ali baixinha, cuidando da sua saúde global como um todo, e vai pondo o seu corpo no lugar, fazendo o alinhamento postural e ganhando músculo, o que vai acontecer? Me responde, o que vai acontecer? Você vai curar a sua inflamação e gradativamente você vai sarar, curar o seu desgaste, a sua artrose. Vocês estão entendendo, gente? Meu Deus, vou até beber água. Se você entender só isso aqui que eu expliquei, já valeu tudo o que eu fiz. Vocês estão entendendo o poder disso daqui? Gente, isso aqui é um ouro, assim. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Então, você tem o dano estrutural causado pelo desalinhamento no seu corpo, né? Lembra da roda do carro, que está desalinhada, desgasta mais de um lado que do outro. Esse é o seu corpo. Ele está desgastado. Você está com uma postura, por exemplo, vamos supor que esse é o seu tipo de postura. Você está cheio de desalinhamento no seu corpo. Cervical, ombro, coluna, joelho, está tudo desalinhadinho, tudo torto, tudo torto. Você pode tirar uma foto sua lateral que você vai ver isso tudo. Pois bem, a partir do momento que você, mesmo estando desalinhadinho, você começa o processo de alinhar a postura e você vai cuidando do seu corpo como um todo, você vai curando a sua artrite, consequentemente a sua artrose. Olha que fantástico isso, porque a sua artrose, lembra que ela vai gerar dor por conta da inflamação do seu corpo. E a inflamação tem dois caminhos. Ela pode ser local, sobrecarga mecânica, e a sobrecarga, a inflamação sistêmica do corpo inteiro.
Tem as duas coisinhas. Então, quando você cuida da sua saúde de verdade, o seu corpo para de ficar inflamadinho, você para de ficar doente, essas coisas, automaticamente você vai reduzindo o nível de inflamação global no seu corpo e aquela articulação sua que está sempre com dor vai reduzindo até acabar. Porque quando o seu corpo está com algum processo inflamatório, por qualquer desses vários motivos que eu citei, sempre a área mais sensível do seu corpo que vai sofrer. Aí vamos supor que a área mais sensível do seu corpo seja os joelhos. É lá que você vai ter o maior ponto de dor. Se for no ombro, se for na lombar, dependendo onde estiver mais sensível no seu organismo, é lá que essa inflamação ela vai se intensificar. Porque seu corpo está todo inflamado e a área mais sensível do corpo é onde ele vai se intensificar. Uma vez que você faz os ajustes da super saúde no seu organismo, automaticamente você reduz e acaba com a sua inflamação sistêmica. Enquanto você está no processo de pôr seu corpo no eixo, pôr seu corpo no lugar, o que acontece? Você tira a inflamação mecânica também. E o que acontece depois que você não tem mais inflamação no seu corpo? Você começa a regenerar a sua articulação. Aí tem gente que vai falar, não, mas o meu médico falou que não tem jeito, que isso é impossível, blá, blá, blá. Pois é. Seu médico sabe tanto. Você devia pedir para ele mostrar o resultado dos pacientes dele. Não? No líquido isso ia passar. Se não passasse, ia precisar de uma cirurgia. Eu estava com o meu joelho muito inchado e muita dor. Já estava incomodando a ponto que, às vezes, quando eu tinha que descer lá no trabalho para pegar um vinho, eu não conseguia descer. Eu tinha que estar pedindo para alguém por causa das escadas. E já tinha quanto tempo você já tinha essa dor? Já estava mais de 1 ano já. E você tinha procurado algum médico já para ver isso? Tinha feito alguma coisa? Quando eu procurei o médico a primeira vez, a Maria, né, falou comigo, falou assim, vai treinar com o Felipe, vai conversar com o Felipe, que o Felipe vai te ajudar. O Felipe vai te ajudar e talvez você nem precise procurar um médico. Só que eu já tinha a consulta marcada. Sim. Foi quando eu comecei com você, aí que você me orientou, que era para eu ir no médico, que era para eu ouvir o que eles tinham para falar, mas se eles quisessem dar alguma injeção de cortisona, não era para eu deixar, porque a injeção só mascara a dor. Isso. E aí eu fui, foi dito e feito, né? Eles, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi me dar injeção de cortisona. É tipo assim, se eu não tivesse conversado com você antes, se eu não tivesse, né, já iniciado um processo com você, eu ia deixar tirar esse líquido e ia tomar a injeção, porque eu estava sentindo muita dor e estava me incomodando, estava atrapalhando no meu trabalho já. Eu não conseguia carregar minha filha no colo. Eu não conseguia fazer atividade nenhuma com ela. Uma simples atividade, né, de pular, alguma coisa assim, eu não conseguia. Porque umas 4 semanas você já estava sem dor nenhuma, tá certo isso? Sim. A primeira semana já começou a dar um certo alívio. Eu já comecei a andar mais. Na segunda semana eu já conseguia descer as escadas. E na terceira semana estava muito bom, já estava desinchado. Já estava completamente desinchado. E na quarta semana eu já não sentia mais dor nenhuma. Na quarta semana. Então você deveria perguntar, né, ao seu médico, se ele tem um cardápio de alunos com os diversos problemas para te mostrar que ele curou. Com ou sem remédio, né? Óbvio que não vai ter. Então, a melhora temporária que você tem com algum medicamento que você possa estar utilizando, que está inibindo a dor, não vai te levar em lugar nenhum, muito pelo contrário, vai acelerar ainda mais o seu processo de desgaste na sua articulação, até chegar num ponto, igual esse rapaz que mandou aí os exames para a gente pelo
pelo WhatsApp, falou que vai ter que pôr uma prótese no joelho. É o futuro de quem ainda é refém no sistema. Então, a regeneração que acontece na sua cartilagem, que você recupera ela, não quer dizer que ela vai ser 100% igual como antes. Mas é uma regeneração progressiva, na qual você vai ficando cada vez com menos dor e você vai voltando a ter a sua vida normal, igual o rapaz que eu mostrei, que voltou a correr, essa que não conseguia nem mais subir, descer a escada, a outra que já estava com cirurgia marcada praticamente para fazer, lesão no menisco, no fêmur, um monte de coisa, injeção. Então, quando você cuida da inflamação do corpo inteiro como um todo e da parte estrutural, mecânica ali, o seu corpo vai regenerando. O seu próprio corpo, ele é o maior remédio para ele, é o seu próprio corpo, ele se regenera. Quando você faz as coisas da maneira correta, né? Quando você para de ser vítima. Então, 5 motivos da degeneração da cartilagem: perda da força muscular. Não adianta você que não quer fazer a musculação, né? Você que não tem músculo aí, com as perninhas fracas para dedéu, não tem massa muscular, esquece. O corpo vai ficar sobrecarregado. Obviamente, se você não tem massa muscular, articulação sobrecarregada, você vai acabar aí afetando a sua articulação. Desalinhamentos posturais, né? A gente acabou de explicar sobre os desalinhamentos posturais. Diminuição da circulação sanguínea. Então você não mexe, né? Às vezes você está aí parado já, sentado no sofá, fazendo alguma coisa que você não está tendo movimentação, um treinamento cardiovascular, caminhada, exercício ali orientado. Falta de nutrientes e micronutrientes, come o arroz, feijão com salada todo dia. Todo dia aquela coisa, né? É o pão de manhã, depois às vezes come uma fruta, aí come arroz, feijão, uma saladinha, de tarde come uma frutinha, um pão, à noite é mais ou menos a mesma coisa, ou um lanche ali, essas coisas. Então falta nutriente, micronutriente no seu corpo. Falta de sono regenerador, não dorme direito, tem insônia, não sabe fazer ajuste para poder voltar a dormir, fica todo bagunçado, ciclos cardianos bagunçado, hormônio bagunçado, aí depois ainda vai querer ir em médico para ficar fazendo exame para saber o que está de errado. O que sabe que está de errado? Você está de cabeça para baixo. Né? Eu até brinco com os meus alunos, né? O cu está para cima e a cabeça está para baixo. Isso que está de errado, você está do avesso. Aí você vai com o cu para cima, a cabeça para baixo, fazer exame no médico, o que vai adiantar? Não adiantar nada, porque não está fazendo um cuidado de uma super saúde, está fazendo exame para avaliar a consequência, né? Aí vai te falar, às vezes eu nem te explico o que está lá no exame, nem isso às vezes faço. Tem um monte de nome complicado e manda aquelas coisas, você acha que é o fim do mundo. Meu Deus, estou com uma artrose, nível tal, o desgaste aqui. Aí vai pôr o nome de cada pedacinho específico que no report eles colocam, gente, é o nome, porque quando a gente fala joelho, quando você fala, por exemplo, menisco, né? Aí eles vão colocar, assim, borda lateral inferior do dadadá, é 10 nomes para falar desse pedacinho do joelho aqui, entendeu? Do eixo longitudinal, proximal, aí ele enche você de nome para falar de uns pedacinhos bem específicos de alguma parte do corpo. Aí na hora que você pega aquele exame que é a coisa ali, você fica doido. Você fala, nossa, isso aí que eu já vou fazer, o meu é seguro de vida, porque não dá, porque esse tanto de coisa que pôs aqui é isso. Porque para cada parte do seu corpo, tem 10 nomes para identificar um pedacinho, e é isso que sai lá no report. Aí você, o fim do mundo. E o bendito não te explica nada, não fala de um jeito simples para você entender as coisas, você sai de lá, preocupação danada, você acha que você está morrendo, que é o fim do mundo, tem que pôr prótese, tem que pôr aquilo. Perda de força muscular, então, né, a gente já falou. Perde músculo, meu filho, passou dos 30 ali, 40 anos de idade, você está perdendo massa muscular. Se você não fizer um treino para ganhar massa muscular, esquece, vai ter desgaste, não tem como. Desalinhamentos posturais, já explicamos aqui bastante. Não adianta você ter massa muscular com desalinhamento postural, você vai ter desgaste do mesmo jeito. Por isso que muita gente na academia está toda arrebentada. Uma vez, uma pessoa pegou e mandou assim, mas Felipe, você fala que tem que ganhar massa muscular, mas tem essa fulana aqui, olha só, cheia de massa muscular, e mesmo assim teve que operar o quadril devido ao desgaste que ela tinha. Eu falei assim, ô fulana, deixa eu te falar, essa pessoa é toda torta, não adianta você ser torta e ganhar massa muscular, porque quando você é torto, o desgaste articular vai continuar lá. Por exemplo, se você tem esse joelho aí, ou esse tipo de pelve, ou qualquer outro,
que você tem um desalinhamento estrutural no seu corpo, se você ganha massa muscular do jeito errado, você se arrebenta 1000 vezes pior ainda de quem não tem massa muscular, não adianta nada. Então não é ganhar simplesmente massa muscular, é com o seu corpo alinhado. Senão o que está torto fica mais torto. O atrito com o osso vai só aumentando, porque você está torto, só por isso. Então não é ganhar massa muscular. Por isso está cheio de gente na musculação que está todo arrebentado, está com desgaste no joelho, está com desgaste na coluna, no ombro, porque a pessoa é torta. Então não adianta só ter músculo se você é torto, se você é torta. Diminuição da circulação sanguínea. Falei, né? A pessoa vai parada, você vai tendo dor, você vai se limitando cada vez mais, você vai ficando cada vez mais parado. Reduz a oxigenação, reduz o fluxo sanguíneo. E aí, o que está ruim piora, porque o que recupera ali é o fluxo sanguíneo na área ali. Felipe, mas aonde está com o meu desgaste? Passa pouco sangue, blá, 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 não passa sangue direito. Pois é, mas o pouco que passa, nem isso está passando. Entendeu? Falta de nutrientes e micronutrientes. Já falei, esse negócio de arroz, feijão, salada, todo dia. Arroz, feijão, salada. Tem jeito, tem que ter uma variedade específica para você, com os nutrientes corretos, né? Também ficar comendo, né? Simplesmente comer saudável. Tem que saber alimento que não vai dar pico de insulina, alimento que não vai inflamar o seu corpo. Isso tudo você tem que controlar. Falta de sono regulador. Se você fica dormindo tarde, tem insônia, essas coisas todas, você já acorda inflamado. O seu corpo já fica inflamado. Igual eu expliquei a vocês, a inflamação ela é sistêmica no corpo todo também. A inflamação estrutural e a sistêmica. Tem que regular o sono. Se você não fizer isso, você pode fazer todo o resto que não vai adiantar nada. Então, sim, caminho da cura. Fortalecer. Né? Como é que você fortalece isso, Felipe? Com o exercício da musculação adaptada, com limitações no treinamento, para ter que ganhar massa muscular. Corrigir postura, tem que alinhar, você parar de ter a sobrecarga mecânica, né? Então, enquanto... Isso aqui, tudo que eu estou falando, né, não é sequencial, é fazer um depois do outro, não. Tudo tem que ser feito junto. Então, você está alinhando a postura, está ganhando massa muscular do seu corpo ficar firme, forte. Fazendo os exercícios aeróbicos também adaptados para você. Não pode ser qualquer tipo de exercício, como da musculação, para melhorar suas articulações. Tem que nutrir o corpo. Tem que ter uma alimentação anti-inflamatória, específica para o momento que você está. Ai, Felipe, eu quero ficar comendo meu pão, o meu glúten, o meu isso, o meu arroz com feijão, a minha manteiga, o meu aquilo. Então come e fica com dor. Vai fazer cirurgia, vai pôr prótese, vai tomar remédio, vai viver essa vida ruim que você está vivendo. É opção. Não tem jeito. Não tem como. Vai. É o tipo da coisa que a pessoa fala assim, ó, eu quero ir para a direita, mas ao mesmo tempo eu quero ir para a esquerda. Como que faz, Felipe? Não tem jeito. Tem que dormir bem também. Então, o meu acompanhamento aqui, né, Viver Sem Dor, engloba tudo isso. Por que vocês estão vendo essas entrevistas, gente, das pessoas que o resultado é rápido, porque eu cuido de tudo. Não uma coisa ou outra. Não tem resultado. Por que eu devolvo o dinheiro para quem seguir todo o tratamento e não tiver resultado? Porque não tem como dar errado. Não tem como. Porque eu cuido de tudo. Eu acabo com a inflamação sistêmica do seu corpo. Alinho o seu corpo. É isso que a gente faz em tempo recorde. Eu não passo o meu acompanhamento, gente, não é um exercício para você passar. Não existe um exercício para minha artrite, um exercício para minha hérnia de disco, um exercício para minha estenose, um exercício para meu desgaste no meu menisco lateral, no meu menisco medial, uma bursite, uma tendinite, uma hérnia cervical, uma radiculopatia, uma neuropatia, uma espondilolistese. Não existe exercício para uma coisa, não é um treino específico para isso, não. O exercício ali é o de menos. Tem tanta coisa que a gente trabalha junto, não adianta. Eu explico muito bem aos meus alunos, não adianta você fazer só exercício. Isso aí é uma parte. A gente cuida de tudo para você ter cura rápido ainda. Só os exercícios, você pesquisa no YouTube, exercício para qualquer coisa. Aí você compra aquele programa lá, gasta seu dinheiro à toa. Ah, esse é o treino específico para quem tem dor no joelho. Esse é o treino específico para quem tem artrose. Esse é o treino específico para hérnia de disco. Esse é o treino específico para inflamação no nervo ciático. Aí você compra aquelas porcaria toda, às vezes até sente um alíviozinho, outro ali, mas não resolve nada. Vai lá, vê se alguém tem a quantidade de resultado que eu tenho aqui. Eu tenho longas entrevistas, é de 1 hora com os alunos. Eu ponho uns pedacinhos, uns trechinhos para vocês aí, porque nem isso, às vezes, vocês têm paciência de ver.
mas eu tenho que mostrar, porque esse aqui é prova do que eu... Porque falar, gente, papagaio fala. Treina um papagaio na sua casa para falar, ele vai falar. Papagaio fala. Então, vamos lá. Felipe, como é que eu faço para poder ser seu aluno? Vou te mostrar aqui agora. Você vai entrar no site. Deixa eu abrir esse site aqui para vocês. Inclusive, já está aqui debaixo do vídeo, está no chat do ao vivo, para você ir lá ver todas as informações. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Você entrou aqui no site. Aí a explicação está toda aqui, ó, como é que funciona o tratamento, o protocolo de 16 semanas. Se quiser você lê aqui depois, tá tudo explicadinho aqui. O que vai acontecer em cada etapa do seu tratamento é 16 semanas, tá? Para você resolver sua vida em 16 semanas. Então você entra aqui no site, ó, valor 3.339. Isso aqui não paga nem um décimo do que você já gastou na sua vida inteira com coisa que não deu resultado. Você está aí todo arrebentado. Você está ficando sem saúde, nem trabalhar, você está conseguindo trabalhar mais, está perdendo muito mais do que isso. Ou se você quiser ter mais desconto, você paga uma de 897. Você entra aqui, você põe seu nome, seu e-mail e põe seu telefone. Vai carregar, tem que esperar um pouquinho, que vai te levar para a página para você concluir o seu pagamento. Chegou nessa página que você escolhe, tá? Se você quer pagar em 3 vezes ou se quer pagar uma de 897. Coloca as informações todas aqui, aperta para comprar e pronto, tá feito. Você vai cair numa página minha, assiste um videozinho de 2 minutos, depois você vai cair na outra página com o botão para entrar no grupo do WhatsApp. Então é simples assim. Eu acho assim que a garantia aqui, olha, não tem lógica um trem desse. 7 dias ou os 90 dias ali seguindo o tratamento, se você não tiver resultado, a gente devolve o dinheiro. Você entende? Tem que, enfim, gente, se você realmente quer uma coisa séria para resolver seu problema, você tem que tomar a decisão. Por quê? A gente já vai encerrar as vagas, aí depois não tem como você entrar. Porque a gente vai começar o tratamento com todo mundo que está entrando. Tem gente que fala assim, Felipe, quanto que é o curso seu? Isso aqui não é curso não, filho de Deus. É um tratamento. Não é curso, não. E a gente pergunta, mas por quanto tempo eu vou ter acesso ao curso? Não é curso, não. Ué. Isso aqui é um tratamento. Você quer ter... Há quanto tempo você gostaria de ter acesso ao tratamento de câncer? O menos possível. Se o cara fala assim, ó, em 16 semanas é o tratamento para você ficar curado aqui do câncer. Aí você fala assim, nossa, mas eu gostaria de ter acesso ao tratamento de câncer por 1 ano. Não tem lógica. Né? Isso aqui não é um curso, isso aqui é um tratamento. Você quer sair disso daqui, ó, o mais rápido possível, pra você evoluir, pra você ir outra coisa, outra fase, mas isso daqui, você não quer ficar estacionado num trem desse daqui, não. Tá bom? Então é dia para começar e dia para você terminar esse negócio. Felipe, eu vou viajar, tal, posso fazer quando eu voltar? Aí você vai chamar a minha equipe, você vai falar com eles, mas tem que garantir a vaga hoje. Você vai olha, eu vou ter uma viagem por agora, não vai dar para mim estar fazendo, mas eu quero garantir minha vaga hoje e tal dia eu vou querer começar o tratamento. A gente vai abrir essa exceção, mas você tem que avisar lá no WhatsApp. Chama, quem vai te atender é o Luiz, ou às vezes até eu mesmo lá para te responder, e aí a gente deixa já marcado. Só o que eu recomendo é o seguinte, mesmo você viajando em qualquer lugar do mundo, como é o tratamento que você pode fazer em casa ou na academia, tanto faz, eu sugiro você já começar a fazer agora. Para que você vai ficar adiando? Sendo que você pode fazer dentro da sua casa, dentro do quarto. Entendeu? Mas a gente abre essa possibilidade para você também, só que eu sugiro já acabar com isso o mais rápido possível. Pessoal, é isso aí, tá bom? Hoje eu acredito que a gente tirou muitas dúvidas aí de vocês desse tema que às vezes aparece tanto, né, em relação aí à artrite. Aí talvez alguém fale, Felipe, mas a minha artrite, aquela autoimune e tal, não sei o quê, como é que faz? Mesma coisa, o que acontece? O seu corpo está combatendo contra ele mesmo, né? As doenças autoimunes, está acontecendo isso porque a sua saúde, a sua inflamação sistêmica está alta. No caso dessa artrite reumatoide,
sendo uma doença autoimune, vamos supor que você não tenha uma sobrecarga mecânica, né, que a gente explicou aqui agora, ou seja, vamos supor que você está com o corpo todo alinhado, que possivelmente não, mas só para você entender. Então, você está com uma inflamação sistêmica no seu corpo que está fazendo você desenvolver a doença autoimune. Então, quando a gente cuida de você, trazendo a sua super saúde, regulando tudo isso aqui que a gente explicou, a gente silencia a sua artrite reumatoide. É engraçado que a gente não pode usar determinados termos aqui. Se eu falar a palavra curar, daqui a pouco o vídeo ele sai do ar. Eu tenho que escrever coisa no rodapé do meu site, tem que sempre colocar disclaimer, essas coisas, porque senão sai tudo do ar. Porque é um sistema que controla, vocês não estão entendendo. É loucura isso. Mas se o cara tem um registro médico, aí ele tem o canal dele, aí ele pode falar determinadas coisas. Tá? Enfim, é o sistema, né? A gente não tem como você lutar contra o sistema, você tem que ser inteligente, né? Tem que explicar as coisas e tal, mas tem que ser inteligente também, porque senão a gente acaba tendo os vídeos tudo derrubado aqui, tá bom? Mas aí você silencia a sua artrite reumatoide, tendo a super saúde. Grande parte das vezes, ou praticamente sempre, em 99% das vezes, a pessoa que está com esse tipo de artrite vai estar com desalinhamentos posturais também, que vão estar com sobrecargas mecânicas, que a pessoa tem os dois tipos de artrite, os dois tipos de inflamação, tá bom? Isso tudo é resolvido também. Galera, seguinte, cai para dentro, tá? Espera não. A gente daqui a pouco vai encerrar as inscrições. Eu gosto de trazer muito conteúdo, explicar tudo para vocês aí direitinho, bem detalhadamente, para realmente trazer segurança para vocês entrarem de cabeça e só, Felipe, o que eu tenho que fazer? É isso, aí você vai lá e faz. Felipe, o que eu tenho que fazer? É isso, faz isso agora, faz isso agora, faz isso agora. Só isso, porque quem faz tem resultado, e eu garanto. Quantos por cento, Felipe? 100%. Não, Felipe, não é 99%, não, é 100% que eu garanto, tá bom? Tenha uma excelente resto de noite, Deus abençoe vocês, muito obrigado aí pela participação e presença, fica com Deus.